Nesse outono, o Papa Francisco está lançando sua agenda para o mundo após a pandemia, em que nações e indivíduos vão repensar modelos econômicos e criar um sistema mais justo. Não é o que acabamos de ler no artigo anterior? Mas sabe, isso é algo fascinante para mim. Essa imagem aqui. E você sabe que uma imagem fala mais que 1000 palavras, certo? Todo mundo está usando máscara. Nesse lado da barreira. Mas não parece que alguém está usando máscara desse lado da barreira. E eu fico me perguntando, será que essa barreira aqui é a prova de Covid? O Covid não pode atravessar a barreira, certo? Eu apenas acho interessante que alguém que está tão interessado em que toda a humanidade obedeça todas as regras e siga as orientações, esteja ignorando essas orientações tão descaradamente aqui. Mas não importa, vamos continuar. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou boatos no sábado, 5 de setembro, do lançamento de uma nova encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade humana, com o título Todos Irmãos. Isso é muito ecumênico. E é inspirado nas palavras do Santo Francisco de Assis. O Papa assinará sua terceira encíclica no túmulo de São Francisco de Assis, no dia 3 de outubro, antes do dia da festa do famoso frade. Ele sempre tem que ter dias especiais, circunstâncias especiais, jubileus e festas que irão torná-los proeminentes, certo? E ele propôs um plano de ressurreição após o bloqueio do Covid. O plano está ancorado na interconexão global, que ficou tão evidente durante a pandemia. E em outro discurso, no dia 1º de setembro, o Papa Francisco dirigiu-se aos fiéis no Dia Mundial da Oração pelos cuidados da criação. Agora, qual foi o memorial da criação? O sábado? O sábado, afirmando que a pandemia nos colocou em uma encruzilhada. Então, o resultado final é que temos um mundo secular dizendo que há um prazo de tempo que temos que agir. E aqui temos o mundo religioso já planejando a agenda pós-pandemia. O primeiro-ministro do Peru supervisiona o toque de recolher nacional aos domingos. E nós dissemos que o domingo vai estar envolvido, certo? Então, o primeiro-ministro peruano, Walter Martos, sobrevoa várias partes de Lima, capital, para verificar o cumprimento das medidas de imobilização social obrigatória decretada pelo governo, para evitar a propagação do Covid-19. Agora, ele fez esse voo na segunda-feira? Não. Ele voou quando? No domingo? Para ter certeza que eles estavam cumprindo as medidas de mobilização, certo? Então, eles tiveram o toque de recolher no domingo e fizeram esse voo. E para mim é interessante que isso pode ser uma prévia do que está por vir. Para mim parece quase como se eles estivessem escrevendo um Talmud para dizer quantos passos você pode dar no dia de sábado, certo? E mobilização me diz que você não tem permissão para andar. Este é o primeiro domingo sob o toque de recolher, depois que a quarentena foi suspensa na maioria das regiões do país em julho passado. Deve-se notar que durante a imobilização social obrigatória, agentes estritamente necessários que participam do fornecimento de abastecimento alimentar, da saúde, das finanças e dos serviços de restaurante para entregar ao domicílio ficarão isentos da restrição ao trânsito livre. As medidas serão aplicadas o dia todo, até às 4 horas da manhã de segunda-feira. Na quarta-feira passada, o presidente Martin Vizcarra anunciou o retorno da imobilização social obrigatória do toque de recolher aos domingos devido à repercussão da infecção no Peru. O que você diz sobre isso, Martin? É interessante como isso funciona. Eles sempre destacam o domingo. Todas as vezes. Todas as vezes, porque faz parte. É como você disse em vídeos anteriores. É interessante como o vírus é bem ativo no domingo.
É verdade, tem que ser muito bom. Agora, esse é um cenário profético. Isso é um desdobramento da profecia. E se você não vê isso, então você não está lendo as notícias. Não está lendo as notícias. Agora, este aqui é realmente muito fascinante. Na verdade, é mais do que fascinante. É horrível, chocante. Não quero dizer assustador. Não quero usar essa palavra. Porque assustador significa que você não entende o cenário profético que vai acontecer. Absolutamente. Então, se for acontecer, a fé perfeita expulsa o medo. Então, não vou usar a palavra assustador, mas chocante é o suficiente. Então, isso foi a partir de 22 de setembro. Daniel Andrews exige uma nova lei extraordinária para permitir que os vitorinos prendam uns aos outros, enquanto os principais juízes alertam sobre abusos. E os críticos dizem que ele está criando sua própria versão da polícia secreta da Alemanha Oriental. Permitir que qualquer pessoa que o governo considere adequada seja autorizada para exercer o poder de emergência, incluindo fazer prisões. Não haverá nenhuma exigência para que eles se tornem policiais ou mesmo servidores públicos. Então, essa é uma nova lei que está sendo introduzida. Sim, eles estão forçando isso. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. Onde a Bíblia nos diz que as famílias serão colocadas contra os próprios membros da família, que haverá traições, e até mesmo aqueles que matarem vão pensar que estão a serviço de Deus. E nós entendemos, através do espírito de profecia, que no final a população terá permissão até mesmo para matar. Agora, existem precedentes dessa natureza? E nós já mencionamos antes. E a resposta é sim. Quando Martinho Lutero ficou sobre a proibição da Igreja e do Estado, ele foi declarado como um procura-se vivo ou morto. Então, em um determinado horário, em uma determinada data, qualquer um tinha permissão para prendê-lo ou matá-lo. E nós estamos indo na mesma direção. Agora, eu me lembro que alguns anos atrás, e eu estava lecionando em algum lugar, e eu estava falando sobre esses problemas e como será que chegaremos a este estágio onde as pessoas terão permissão para prender ou mesmo ir um pouco mais longe para executar alguém. E as pessoas disseram, isso nunca vai acontecer. Nunca. Agora, olhe isso. Não apenas isso. Se você olhar para as manchetes dos jornais de hoje, quantos casos já lemos sobre onde as pessoas entram, digamos, em uma loja e não estão usando a máscara, e o segurança, que nem é um policial, atira nele, porque ele não está usando a máscara. Também há alguns vídeos circulando de como as pessoas estão sendo tratadas. Exatamente. Se eles não usarem a máscara ou... E não apenas pelas autoridades, Não, são por... mas por membros do público. E você lembra que o Trump, eles estavam dando incentivos para pessoas que estavam dando informações de pessoas que não estavam seguindo as regras. E é exatamente como é. E essa pessoa está perfeitamente correta. Isso é exatamente como eles estão dizendo, que era na Alemanha Oriental. E era assim, em muitos países, onde a população se torna espiã do vizinho. Era assim na Alemanha nazista. E está sendo assim no momento, porque tem havido incentivos que foram criados. Se você contar sobre o seu vizinho, que não está cumprindo de acordo com a sua visão desses regulamentos, então você deve entregá-los. Estamos indo para um ponto onde a humanidade vai fazer justiça com as próprias mãos, com a permissão do Estado.
Fascinante. Esse é um evento profético. Definitivamente.